Agora 3 horas 32 minutos no horário de Brasília. A gente tinha alguns dias expectativa para nesta sexta-feira, hoje, 1º de agosto, o início do tarifaço americano contra o Brasil, mas numa ordem executiva, o presidente Donald Trump afirmou que essas tarifas extras serão impostas a partir do dia 6 de agosto. Fez exceção ali a 700 itens brasileiros exportados, mas ainda tem muita coisa que vai passar por essa tarifa. E para explicar tudo isso para a gente, professora do INSPER e head de economia da ANEFAC, Juliana Inhas. Professora, muito obrigada por atender a gente. Eu já começo essa nossa conversa lhe perguntando como que isso impacta o bolso do brasileiro. A gente está falando de tarifas de exportação, mas também tem muita coisa que vai precisar ser absorvida no mercado interno. O que muda para quem fica aqui? Boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos vocês, a todos que estão nos ouvindo aí, nos acompanhando. Olha, de fato a gente tem um impacto, apesar, né, de nós estarmos falando de uma medida que vai impactar bastante o bolso do americano por conta desse encarecimento de produtos que a economia americana compra do Brasil, e não só do Brasil, mas de outros tantos fornecedores. Aqui a gente pode também sentir uma parte do impacto, embora a gente ainda não sabe qual vai ser de fato o efeito, especialmente sobre preços, né? As preocupações de curto prazo, primeiro, ficam sim ao redor ali, eventualmente, de um efeito inflacionário ou não, porque de um lado, alguns produtos que talvez deixem de ser enviados para a economia americana ou que vão ser enviados, né, de uma forma mais correta, que vão ser enviados em uma fração menor, se não forem realocados em outros mercados, talvez acabem gerando um aumento da oferta desses produtos dentro da economia brasileira, o que já levaria eventualmente a uma pressão de queda, né, de uma pressão para baixo dos preços aqui na economia local. Só que a gente não pode esquecer que essa medida do tarifaço, ela faz com que entre menos dinheiro, menos dólar dentro da economia brasileira, eventualmente. E isso traz aí um complicador, né? Menos dólar circulando dentro da economia significa uma pressão em taxa de câmbio que eventualmente pode acontecer. É importante a gente deixar claro que todos esses efeitos a gente ainda não tem certeza absoluta para onde eles vão, porque depende muito do tipo de produto, de como é que os mercados vão se comportar, mas querendo ou não, se acontecer de fato essa entrada menor de dólar no Brasil, seja porque a gente está vendendo menos para fora, seja porque as incertezas aumentaram, a gente pode ter uma pressão na taxa de câmbio, o câmbio fica maior e isso encarece as importações. Então, no curto prazo, essa é uma preocupação evidente. A gente hoje já tem um cenário onde a gente tem taxa de inflação acima do teto da meta, a gente já tem juros elevados, então isso realmente preocupa. Agora, ao longo do tempo, a preocupação, claro, é como que a indústria nacional vai se comportar, né, como os produtores nacionais, melhor dizendo, vão se comportar se essa medida, esse tarifaço for persistente. E aí as preocupações evidentes de problemas na indústria aqui, de perda de competitividade, isso tudo está aí também no radar de eventuais efeitos que a gente pode enxergar daqui para frente. No curto prazo, a gente certamente vai estar muito mais atento aí aos efeitos em preços. Professora, ao longo da semana a gente foi tendo algumas notícias e atualizações em relação a esse tarifaço, por exemplo, 700 produtos que ficaram em regime de exceção, né, não serão taxados. Apesar disso, a gente vai ter setores fortes ainda impactados, mas eu queria que a senhora falasse pra gente quais exatamente os setores, né? Há pouco eu estava cobrindo uma feira de e-commerce e a percepção ali das pessoas era que para essa parte, para esse setor, não vai ter um impacto muito grande. Então, eu queria que a senhora pudesse falar aí quais os setores que serão mais impactados para a gente ter de exemplificação. Olha, sem dúvida, pessoal que está ali em aço, alumínio, está muito preocupado, né? Essa preocupação, na verdade, já vem ali desde o começo do anúncio das eventuais tarifas, porque é um setor que hoje, aparentemente, para produtos padronizados, tem uma margem muito baixa e aí vai sentir bastante esse impacto, especialmente pelas possibilidades de substituição do produto. Tudo aquilo, muito provavelmente, primeiro, que for de difícil inserção na economia americana, tendo a economia americana como um dos principais mercados, vai sofrer bastante, né? Então, a gente viu recentemente, né, antes das isenções, uma grande preocupação, por exemplo, no setor, né, nos produtores de laranja
e no pessoal ali que trabalha com suco de laranja, né? Por conta, claro, da relevância do mercado americano para esses produtores. Dada a isenção, por enquanto, essa parte do mercado do agro ficou, pelo menos essa parte ficou mais tranquila. Mas a gente ainda tem produtos que são extremamente sensíveis aqui, né? O caso, por exemplo, da manga, né, que é um produto que hoje é muito demandado lá fora, continua com taxação. Então, sem dúvida, alguns setores, primeiro, aqueles nos quais a gente tem uma dependência maior do mercado americano, sofrem bastante nesse momento, especialmente se as tarifas, claro, foram mantidas ou permaneceram elevadas, e setores que provavelmente estão ali no meio de cadeias produtivas que dependem de produtos que vêm de fora, porque podem ficar, claro, mais caros com taxas de câmbio mais altas e que eventualmente vão ter maior dificuldade aí de inserção. Realmente, como você mencionou, e-commerce talvez não seja um setor aí que sofra tanto, por conta até das facilidades que você tem de achar outros mercados, mas mercados mais específicos, né, produtos mais específicos, com esse mercado concentrado na economia americana, certamente hoje ainda estão bem preocupados com esse cenário que se desenha. Mais cedo a gente falava aqui com a nossa reportagem em Salvador que acompanhava a variação das frutas, né? A gente tem falado muito sobre a produção de mangas, que vai ficar represada e que não existe essa demanda tão grande aqui no Brasil para conseguir consumir o tamanho da produção que tem no Brasil. Diante disso, esses produtos que vão ficar aqui represados no país, que eventualmente a gente não consiga abrir novos mercados para dar vazão a esses produtos, eu queria que você falasse para o consumidor brasileiro, em quanto tempo deveria acontecer essa variação? É melhor comprar esses produtos agora? Já vai sentir a diferença nos preços nesse momento? Vai demorar ainda semanas até que essa variação seja percebida pelo consumidor no mercado? Qual que é a dica que a gente pode dar para o nosso ouvinte nesse sentido? Tem muita gente que está na esperança, né, de encontrar a carne mais barata, encontrar as frutas mais baratas. Café também. Café, né, que é um produto que todo mundo está esperando a queda. Alexandre, acho que o tempo que vai demorar, né, para que essa eventual queda de preços, porque é importante a gente colocar aqui que não necessariamente os preços vão cair. Né? A gente sabe que a dinâmica de cada mercado é específica, então produtos que são essenciais, produtos que têm maiores, caem mais aí no gosto, né? na graça e no gosto dos consumidores, talvez tenham impactos muito menores, né? Que é o que a gente em economia geralmente chama de elasticidades, né? Mas tirando do jargão da economia, na prática o que a gente está falando é que às vezes o consumidor ele aceita preços mais altos, dependendo das características que esse produto tem, do quanto ele gosta, das possibilidades de substituição. Então, alguns produtos, talvez, ainda que com tarifas mais altas, sofram muito menos do que outros, né? Mas, pensando de uma forma mais generalizada, muito provavelmente aqueles produtos perecíveis e que têm alta perecibilidade certamente vão ter quedas, eventualmente, né, a gente vai sentir o impacto em preços, provavelmente quedas, muito mais rápido do que aqueles produtos que podem ser um pouco mais armazenados, que podem esperar um pouco mais, né, para acontecer o consumo. Então, provavelmente, você citou a parte das frutas, né, muito provavelmente tudo que for de muito perecível, frutas, outros tipos de hortifruti que a gente eventualmente direcionava para a economia americana e deixa de direcionar agora, pelo menos uma parte, talvez esses acabem gerando um impacto mais rápido dentro do mercado. Acho muito difícil isso acontecer com produtos que podem esperar um pouco mais para serem comercializados, né? Que podem ser estocados no geral. Por exemplo, o café, apesar de nós estarmos vendo já uma trajetória de queda de preços, muito provavelmente a gente não vai ver uma grande queda por conta da tarifação. Porque, primeiro, o mercado internacional ainda sente muitos impactos sobre a oferta do café, a oferta ainda não se regularizou.
Então, isso mostra que talvez a gente consiga achar mercado lá fora e talvez a própria economia americana também não reduza tanto o seu consumo de café por conta de uma tarifa um pouco maior. Então, alguns produtos talvez a gente nem sinta, mas as frutas, certamente, a gente já deve começar a sentir o efeito. Em alguns casos, inclusive, a gente já escuta a percepção de que alguns preços aparentemente já estão em queda, né? O caso dos pescados aí também preocupou bastante nas últimas semanas, continua sendo um ponto de atenção. Professora do INSPER e Head de Economia da ANEFAC, professora Juliana Inhas, obrigada mais uma vez por falar com a gente, ajudar a gente a esclarecer esse cenário aqui no Brasil e também no mundo. Até uma próxima, professora. Até, boa tarde a vocês.